Bom dia, santinhos e santinhas do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com vocês em mais uma live, neste propósito poderoso na presença do Senhor Jesus, de jejum e oração. Para alguns de nós, essa madrugada já foi uma madrugada de revelação, já foi uma madrugada onde o Senhor ministrou a nós, mesmo enquanto dormíamos, o Senhor trabalhou em nós, amém? Desculpa. Vamos orar? Vamos entrar na presença dEle em oração, conversando com o Criador, já desde já iniciando esse tempo de relacionamento, de comunhão com o Pai. Vamos orar? Desculpa. Pai, em nome de Jesus, na manhã desse dia, nós queremos adorar e exaltar o nome do Senhor. Queremos bendizer aquele que vive e aquele que reina. Queremos exaltar o Santo de Israel. Queremos, Senhor, dizer que o nosso coração nesta madrugada reconhece que os sonhos é o Senhor quem dá, que as visões é o Senhor quem dá. E queremos, Senhor, ter a direção e a capacidade para interpretar os sonhos e as visões. Te pedir, Senhor, que a nossa mente ela esteja tão limpa, a nossa mente ela esteja tão livre de lixos emocionais, para que possamos estar na mesma frequência do Espírito e assim termos a sensibilidade da direção que o Senhor tem para nos dar. Na manhã desse dia, Senhor, te louvamos pela noite tranquila que o Senhor deu a cada um de nós. Aqueles que passaram a noite trabalhando, aqueles que até acordaram mais cedo hoje para ir ao trabalho. Estamos, Senhor, te apresentando este jejum, este propósito, Senhor, de 30 dias na tua presença. Uma campanha, Senhor, que resolvemos nos disciplinar para vermos o Senhor agir em nosso espírito, em nossa alma e em nosso corpo. Que o Senhor tenha liberdade para ministrar ao nosso coração. Que o Senhor tenha liberdade para trabalhar em nosso ser. Que a tua igreja saia fortalecida, saia preparada, Senhor, nesses dias. Que experiências profundas o Senhor possa dar a cada um de nós. Mostrar que o Senhor não é Deus de longe, mas o Senhor é Deus de perto também. E o Senhor, como Deus de perto, o Senhor olha para cada um de maneira peculiar, de maneira especial e de maneira individual. Não que nós sejamos o centro do universo, mas o Senhor olha para nós como filhos e filhas amadas. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe das nossas carências, o Senhor conhece os nossos anseios, o Senhor conhece as nossas limitações. Prescruta os nossos pensamentos, sonda a nossa alma, identifica em nós qualquer coisa que possa estar nos levando a tomadas de decisões erradas, que nos leve a trilhos escorregadios. Senhor, existem terrenos que nós pensamos que podem ser terrenos firmes, mas na verdade são areias movediças. E nós, Senhor, somos ovelhas. Ovelhas têm dificuldade, muitas vezes, de identificar o que está à sua frente. Nossa visão é míope, mas o Senhor vê aquilo que nós não vemos. O Senhor já percebe o perigo a quilômetros de distância. É por isso que precisamos tanto do Teu Espírito Santo em nós, para estar nos dirigindo, para estar liberando os dons espirituais, a fim de que possamos ter o discernimento
a fim de identificar aquilo que é certo e o que é errado, aquilo que vem da direção do Senhor para nós e o que não vem. Somos tuas ovelhas, Pai. Perdoa toda a arrogância do nosso coração. Perdoa toda a arrogância em nossas atitudes. Perdoa por todas as vezes que deixamos nos levar e tomamos decisões na carne. Nos perdoa. Perdoa pelas palavras que liberamos a outros, Senhor. Palavras de condenação, palavras de difamação, palavras de julgamento, palavras de crítica. Perdoa, Senhor, quando, ainda que não verbalizamos, mas, Senhor, pensamos mal contra o nosso próximo. E isso, Senhor, tem trazido sobre nós confusão, vergonha, tem trazido críticas, tem trazido julgamentos da parte do Senhor para nós. Tem colocado sobre a nossa cabeça, Senhor, Deus, um monte de juízos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Nos dá, Senhor, a direção do Teu Espírito para viver, Senhor, um evangelho leve, um evangelho sem o peso do julgamento, sem o peso do apontar o dedo, sem o peso do achar que nós somos os certos e os outros são errados. Tem misericórdia de nós. Mas a semelhança de Daniel, que o Senhor, durante este propósito, possa, Senhor, estar nos levando à maturidade espiritual, nos levando à maturidade na alma, nos levando, Senhor, a crescer na alma. Não queremos, Senhor, apenas ter um corpo físico maduro, mas nos dar uma mente madura, uma mente saudável. Senhor, nós oramos agora por saúde mental. Sim, Espírito Santo. Quantos de nós, Senhor, somos tão inteligentes para números, somos tão inteligentes para tomar decisões profissionais, somos tão inteligentes para gravar músicas e acessar as redes sociais, mas somos tão ignorantes quanto aos relacionamentos interpessoais. Somos tão ignorantes quanto a conversar com o outro. Somos tão ignorantes quanto a aconselhar, quanto a falar, quanto a nos dirigir àqueles a quem nós amamos. Somos tão limitados no nosso relacionamento com a Tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoa. Confessamos o nosso pecado, confessamos a nossa falha e rogamos para que o Teu Espírito esteja nos dando a sensibilidade para reconhecer quando pecamos e trazendo a nós o arrependimento. Nos leva, Senhor, ao arrependimento genuíno e não ao remorso. Nos dar um coração de Jacó que anseia e clama por uma transformação e por um encontro contigo no Val de Jaboque. E enquanto o Senhor não transformar a nossa identidade, nós não Te deixaremos. Nos leva, Senhor, a este encontro pessoal com o Senhor. Pai, a minha oração é que estes momentos de jejum e oração às 6 da manhã, às 18 horas da tarde, não sejam, Senhor, os exclusivos e os únicos momentos que nós como igreja temos contigo, mas que seja um partir daqui, seja um ponto de partida, Senhor, para voos mais altos, para voos, Senhor, que nos leve acima, sim, Deus, acima das nuvens, acima das tempestades, acima das circunstâncias, acima, Senhor, aonde os nossos olhos podem ver, acima, Senhor, aonde está o ar rarefeito do céu. Nos leva, Senhor.
nos leva a este lugar de segurança, nos leva a este lugar de revelação, nos leva a este lugar de maturidade, nos leva, Espírito Santo. Amamos, Senhor, o tempo em que fomos meninos, em que o Senhor nos alimentou com leite materno, em que o Senhor cuidou de nós, mas isso ficou para trás. Agora precisamos de carne, agora precisamos de comida mais sólida, agora precisamos da profundidade, agora precisamos ver o Evangelho funcionar em nós, mas não só em nós, através de nós. Ai, Espírito Santo, nos dar a revelação da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, através da revelação do sonho de Daniel, do sonho que o rei Nabucodonosor teve e o Senhor revelou a Daniel. E ministra ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim, aqui a partir do verso 44. Ou melhor, me perdoem, aqui a partir do verso 29, que é quando Daniel começa a revelar o sonho ao rei. Ele diz assim: e a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber, ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Percebam, queridos, que o desejo de Deus é trazer a todos, inclusive aos ímpios, os pensamentos que norteiam o nosso coração, que norteiam o coração deles. É desejo de Deus revelar. E aí, muitas vezes, os homens que ainda não conhecem, que são ignorantes quanto às coisas do Senhor, todos nós temos um vazio dentro de nós que precisa de Jesus. E muitas vezes nós não entendemos as coisas espirituais, não entendemos o que acontece conosco na área emocional e buscamos conselhos em homens. E quando Daniel diz assim, rei, Deus está revelando isso, não revelou aos outros, mas está revelando isso ao Senhor, é porque Ele deseja que o Senhor saiba o que Ele tem para o Senhor, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Queridos, nós, quanto igreja, precisamos ter esse entendimento. Deus não tem um propósito só para a minha vida, só para a tua vida que nos acompanha nessa live, só para a igreja dele. Deus tem um propósito para o mundo inteiro. Deus tem um propósito para aqueles que ainda não foram resgatados, para aqueles que ainda não foram salvos, que nós possamos ter essa mentalidade, esse coração pronto para estar atento ao que o Senhor quer falar a nós. Quando nós estivermos andando na rua, no supermercado, no trânsito, na parada de ônibus, quando estivermos no relacionamento de trabalho, que possamos sempre estar ao olhar para o próximo, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer falar com ele? Pai, Tu tens alguma palavra para dar a ele? Senhor, Tu tens alguma palavra para revelar a ela? Pai, o Senhor a ama como o Senhor me ama. Pai, o Senhor tem algo a dizer a ela hoje? E você vai ficar impressionado como o Senhor, Ele vai falar contigo. Ele vai te dar palavras específicas, no momento específico, em uma hora específica, para entregar a uma pessoa específica. O nome disso é palavra revelada, palavra rema de Deus. E quando o Senhor te trouxer essa palavra, não temas. Fala, entrega o recado de Jesus. Seja canal do Senhor aonde você estiver. Não importa se você conhece o nome dele, não importa se você tem muito ou pouco contato, aproveita, desfrute deste momento para ser um instrumento do Senhor. E aí o texto continua dizendo: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, fino o seu peito,
e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas obras e as suas coxas de cobre. É interessante aqui no verso 31, quando ele diz que o esplendor da estátua era excelente, porém ao mesmo tempo a vista do rei era terrível. Olha que no mesmo versículo, Daniel ele coloca duas palavras, ele coloca a palavra excelente e a palavra terrível. Existem situações em que nós estamos vivendo e que é uma mistura de sentimentos, é uma mistura de reações. Parece que em alguns momentos a gente está vivendo o melhor de Deus e no mesmo momento parece que é o pior. Parece que as coisas estão bem, mas em alguns minutos depois já vão mal. A gente acorda bem, mas parece que ao longo do dia fica mal. Experiências que são excelentes e terríveis. Áreas da nossa vida que fluem de uma forma maravilhosa e ao mesmo tempo outras que são danosas. E Deus está trazendo a revelação, Deus está trazendo o entendimento e Ele quer nos ensinar aqui que nas mesmas experiências a gente pode tirar bons ensinamentos e a gente pode tirar ensinamentos ruins. Na mesma experiência, nós é que precisamos definir isso. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo trate em nós e nos leve à estabilidade espiritual e emocional, ao ponto de gerar em cada um de nós uma reação saudável. Muitas vezes as nossas reações ao que está acontecendo ao nosso redor, elas não estão sendo saudáveis. Quando alguém lança sobre nós uma palavra dura, quando alguém toma uma decisão errada, quando alguém de maneira não sábia libera uma atitude que nós não concordamos, cuidado, às vezes nós estamos passando por momentos que são maravilhosos e a gente pode estar perdendo aquele momento por causa de uma reação ruim. Quantas vezes numa festa de aniversário, em uma visita em casa, na visita de um parente, no almoço de domingo com a família, na saída com os filhos para o lazer, estamos vivendo um momento tão bom, um momento alegre, um momento excelente, um momento para desfrutar, um entretenimento agradável em família. E às vezes em um comentário, dentro do carro, uma palavra com fel, uma atitude danosa, acaba prejudicando e a gente acaba perdendo aquele momento tão bom. Queridos, a gente precisa estar vigiando aqui. Estar atento para que as nossas palavras elas sejam temperadas com sal. E Daniel dá essa revelação ao rei. Tu tiveste uma visão excelente, tu tiveste uma experiência excelente, mas uma visão terrível. E ele vai explicar isso agora. E aí então ele fala no capítulo 32 da cabeça da estátua, que era uma cabeça de ouro, mas o peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e suas coxas de cobre. As pernas eram de ferro, e os seus pés parte de ferro e em parte de ouro e de barro. E estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão. Olha, gravem isso aqui e a gente vai falar sobre isso. Sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, gravem isso, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E este é o sonho, e também a interpretação dele, diremos, na presença do rei. Eu imagino o rei já atônito, lembrando-se do sonho à medida em que Daniel falava, porque ele tinha esquecido do sonho. E Daniel vai falando do sonho e o rei vai lembrando do sonho e ele ficando extasiado com essa lembrança. Eu imagino essa cena. E agora Daniel libera a interpretação do sonho. Ele diz:
tu, ó Rei, és Rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Uau, isso aqui é poderoso. Daniel começa a falar que nesta visão da estátua são 4 reinos que operaram e o último que ainda opera até os dias de hoje. São 4 reinos que funcionaram durante décadas e séculos. E o primeiro foi esse império babilônico, que era a cabeça de ouro, que dominou sobre rei dos reis. Ele foi grande em formosura. Cabeça de ouro fala de beleza, de formosura, e fala que ele estava numa posição em ser rei dominando outros reis. Então, outros reis em outras civilizações não faziam pacto com ele, não. Ele era rei desses reis. Isso é muito interessante. Agora também é interessante observar que esse Nabucodonosor, ele adorava outros deuses, ele não conhecia Deus. Mas foi Deus que o colocou nessa posição. Foi Deus que o colocou nessa posição para destruir outras nações. Nações que não reconheceram ele como o Todo-Poderoso. E inclusive a Israel, Deus usou a Nabucodonosor para trazer juízo sobre Israel, para levar Israel ao exílio, para que as consequências daquilo que Israel plantou, ela pudesse colher. Então, ele coloca Nabucodonosor nessa posição. Queridos, entendam isso aqui é muito interessante. Existem pessoas, existem políticos, existem governantes municipais, estaduais, nacionais e até mesmo mundiais, que às vezes nós não concordamos com eles, não concordamos com as suas práticas, não concordamos com as suas políticas, mas muitas vezes esses homens estão na permissividade, na direção de Deus desses cargos, trazendo às vezes juízo sobre o povo, juízo sobre uma nação. E sabe por quê? Porque em algum momento da nossa história, das nossas gerações passadas, nós não demos ouvidos e atenção à voz do Senhor. Que hoje seja um tempo oportuno para confiarmos e crermos no agir do Senhor em nossa vida. Tá certo? E nos arrependermos, isso é importante. Vamos continuar? E aqui continua o texto dizendo, no verso 39, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, esta parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o lodo de barro, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão, ou melhor, farão alianças dos reis entre uns e outros, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vamos parar por aqui, entendendo que depois do reinado de Nabucodonosor vieram mais 3 impérios. Depois veio o Império Medo-Persa, que foi grande em força, mas não em beleza. Depois veio o Império Grego, onde se levantou Alexandre o Grande,
que foi grande em conhecimento, grande em cultura e grande em domínio também, mas não foi tão forte no sentido bélico, mas sim no sentido intelectual. Para você ter uma ideia, no outro império que veio, que foi o Império Romano, esse Império Romano, a língua grega e a filosofia grega influenciou Roma. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Foi uma língua universal na época e funcionou durante muitos anos. E este Império Romano, ele foi misturado em alianças com outros reinados. E esse império, de uma certa forma, ele funciona até os dias de hoje, porque é um período de alianças, onde os países fazem alianças com outros, porém é como ferro misturando com o barro, sempre essas alianças são quebradas, e hoje a gente vê guerra entre nações, nações que antes foram unidas, hoje entram em guerras, nações que antes entravam em guerra entre si, hoje estão unidas. Então é este período, mas a gente vai descobrir hoje na meditação das 18 horas o que acontece quando a pedra que foi cortada sem ajuda de mãos, e a gente vai entender o que significa isso. A gente vai entender o que é esta pedra e o poder dela quando vem e destrói toda a estátua e todos esses reinos. Não percam, às 18 horas vamos estar juntos. E um outro lindo e belo recado, não esqueçam, vamos estar hoje juntos numa grande vigília de oração a partir das 20 horas. Você que não é, você que é de Belém, você que mora nas redondezas, mora aqui nas redondezas da cidade, nas cidades circunvizinhas, pode participar conosco da grande vigília de jejum e oração, às 20 horas, na Curuzu, na Travessa Curuzu, número 1121. Vamos estar com o endereço aí nas redes sociais, acompanhe nas nossas redes sociais. Nós vamos estar unindo 2 grupos, 2 tribos, para amarem ao Senhor juntos, para buscarem ao Senhor juntos. Vai estar lá o povo da Igreja Unida em Cristo, da United, e o povo da Assembleia de Deus, os 2 povos que amam e servem a Jesus. Vamos estar juntos, conectados em aliança, na presença do Senhor. E você é o nosso convidado especial. E você que está nesse jejum, neste propósito de jejum e oração, é uma missão estarmos juntos lá, buscando ao Senhor e vendo o poder de Deus caindo sobre nós e nos aperfeiçoando. Amém? E tem uma coisa maravilhosa que a gente vai fazer a partir do 16º dia de jejum. Preparem-se para isso, porque no dia 30 de junho nós vamos estar todos juntos no grande culto de adoração ao Senhor, entregando este jejum, e aqui já vai uma palhinha, com uma grande colheita de almas para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa o Senhor nos deu no dia de hoje. Que revelação, Senhor, tu trouxeste a Daniel. E mostra, Senhor, que aqueles que te buscam, o Senhor responde. Aqueles que entram na tua presença, o Senhor é fiel em falar com eles. O Senhor Jesus Cristo nos revelou: pedi, e dá-se-vos-á. Batei, e abre-se-vos-á. Buscai, e achareis descanso para as vossas almas. Senhor, Nabucodonosor era um homem ímpio e estava, Senhor, incomodado, aflito, angustiado com o sonho que teve, nem se lembrava dele, e muito menos da sua interpretação. Pai, muitos aí fora estão angustiados, aflitos, não sabem o que fazer da sua vida, estão perdidos, Deus, estão incomodados com a sua vida, e nós, quanto a tua igreja, nós temos a resposta. Nós temos a solução para o problema deles. É Cristo Jesus, a esperança da glória. Pai, a minha oração é que durante este período de jejum, o Senhor esteja nos preparando, nos capacitando para sermos sal e luz lá fora.
Mas para que isso aconteça, a nossa estrutura espiritual precisa estar estável, a nossa estrutura emocional precisa estar estável, a nossa vida precisa estar alinhada com a tua, o nosso coração precisa estar desejoso em viver uma vida de obediência e santidade na tua presença. Então a nossa oração é que durante esses dias o Senhor esteja nos preparando, nos santificando, levando o Senhor a um novo patamar de glória, nos dando, Senhor, uma nova estrutura, Senhor, à semelhança de Cristo Jesus. Queremos crescer, queremos nos aprofundar no relacionamento contigo, queremos ver, Senhor, como o Senhor vê, queremos ter um temperamento não mais controlado pela carne. Senhor, nós cansamos já de ter os nossos temperamentos controlados pela carne. Senhor, não queremos mais ser vistos como os teus servos que explodem, ou os teus servos que implodem, os teus servos que guardam mágoas, ressentimentos, os teus servos que não sabem o que fazer, estão perdidos, confusos, por trazerem, Senhor, tantas críticas e julgamentos. Estamos colhendo muitas vezes aquilo que plantamos, mesmo depois que te conhecemos. Pai, em nome de Jesus, traz a nós aquilo que temos praticado e que não está alinhado à tua vontade. Gera em nossos corações arrependimento sincero, nos leva ao campo da confissão, nos leva, Senhor, ao campo da confissão, nos leva aos pés da cruz e ali deixarmos todo este fardo de embaraços, de pecado, todos os escritos de dívidas que temos contra o nosso próximo, contra as pessoas que nos ofenderam. Pai, nos leva a um nível de maturidade espiritual aonde nós não somos mais ofensáveis. Oh Deus, eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está preparando uma igreja madura. Ela estará acima de qualquer tipo de ofensa, aonde não seremos mais ofensáveis e poderemos, Senhor, estar livres, Senhor, de qualquer peso de ofensa. Vivemos, Senhor, o evangelho leve. Aleluia. Leva, Senhor, a tua igreja a isto. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Senhor, nós estamos te apresentando isso, sabendo porque tudo começa com Jesus, passa por Jesus e termina com Jesus. Senhor, nós não queremos, Senhor, apenas te apresentar isso e no final colher o resultado dizendo que foi nós mesmos. Não, Senhor. Estamos abertos para o processo. Estamos abertos para reconhecer que durante todo este processo é o Senhor que opera. É o Senhor quem age, é o Senhor que nos limpa. Durante todo este processo, Senhor, Tu és o que tem a mão forte para operar em nós, é operando o Senhor em nós, que ninguém pode impedir. Queremos te dar a glória, a honra e o louvor durante todo este período, Senhor, durante o início, o meio e o fim, que possamos nos alegrar com aquilo que estamos recebendo do Senhor, praticar e multiplicar e compartilhar com a tua igreja e compartilhar com aqueles que precisam, assim como Daniel recebeu do Senhor a revelação, louvou ao Senhor e compartilhou com Nabucodonosor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos levando a esse nível de entendimento, a esse nível, Senhor, de conhecimento do Senhor, e que o Teu nome seja exaltado em nossa vida. Abençoamos o dia da Tua igreja, o dia dos nossos irmãos, aqueles que estão ao vivo, que tenham um dia alegre, que eles possam meditar e ruminar na palavra que eles ouviram hoje, que possam ouvi-la novamente se for necessário, para que cresçam e amadureçam no Senhor. Abençoamos aqueles que estarão ouvindo esta palavra, e hoje à noite, Senhor, quando estaremos juntos na vigília, enche aquele lugar da Tua glória, enche aquele lugar da Tua presença, que seja um tempo memorável diante do Senhor, que seja um dia onde o Senhor esteja liberando os dons espirituais, liberando a Tua unção, nos capacitando
ajudando, Senhor, nos dando alinhamento ao Teu Espírito, nos gerando frequência da alma com o Espírito, trazendo sensibilidade, Pai, e nos gerando vida saudável no corpo. É assim que nós oramos, Te louvamos e bendizemos por tudo, e fazemos isso em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia abençoado na sua presença. Até hoje à noite, se assim Deus quiser. Grande abraço.